E a gente falando dessas insistências, vamos falar de quem também está insistindo para ser candidato. No caso, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, que vão, né, participar desse evento lá em São Paulo. Qual é a vantagem política para esses dois nomes participarem? Inclusive, Ratinho Júnior e Eduardo Leite foram convidados, não confirmaram se vão, mas já está confirmado o Ronaldo Caiado e o Romeu Zema. Por que é bom para eles estarem nesse palanque? Porque eles estão representando um grupo de poder hoje que está dividido, o país está dividido, né? Metade do país é de esquerda e metade do país é de direita. E a direita tem muita força, tanto é que está equilibrada essa divisão. A gente está vendo isso nas pesquisas. Então é claro que o Caiado, é claro que quem que é o outro que vai estar lá? Que você falou, o Zema. O Romeu Zema, eles têm que estar nesse palanque, porque ali eles estão ocupando um espaço de poder que está muito próximo de... Ele tá com vaga ali, né? O Bolsonaro está preso, embora influenciando a política de dentro da prisão. Você tem filhos do Bolsonaro e depois ali está aberto para que se ocupe esse espaço da direita, da centro-direita, um pouco mais moderada, né? Então é importante que eles estejam ali e se apresentem, né? Neste momento, não dá para você se esconder, não dá para você não ter lado, né? Isso é o eleitor que está dizendo. O eleitor quer candidatos que se posicionem. Então, na medida em que o Caiado deu tudo errado, não é o Flávio, não é o Tarcísio, o Caiado está ali para entrar em campo. Deu tudo errado, né? Nenhum deles, o Zema está ali para entrar em campo. Inclusive o Zema, o Partido Novo, diz que o Zema só não será candidato se ele não quiser, né? E o Zema é um candidato que, nos debates, vai dar bastante trabalho para o presidente Lula, porque ele faz esse confronto direto com o Lula desde que ele assumiu o governo. E o Lula cai nas cascas de banana, literalmente, que de vez em quando ele come banana com casca, o Romeu Zema. O Lula cai nessas provocações dele. Então, num debate, a gente tem que pensar no debate, porque o debate para a eleição presidencial é algo que o brasileiro acompanha, né? Principalmente os últimos debates ali. Então, você ter um Zema ali de uma forma que enfrente o presidente Lula e pode tirar o presidente do sério, qualquer coisa que aconteça num debate pode mudar a eleição, principalmente. E o Lula não vai ter ninguém ali do lado dele, né? Do campo da esquerda, só vai ter realmente o Lula. Então, é importante que eles se coloquem ali e ocupem esse espaço e não se eximam de se posicionar neste momento. Então, hoje, quem está na Paulista vai dizer que não concorda com as atitudes do Supremo Tribunal Federal, não concorda que o ministro Dias Toffoli tenha relatado durante um bom tempo e só tenha deixado o caso do Banco Master, depois que foi obrigado pelos coleguinhas, né? E ele tinha relações com o Banco Master, ele recebeu dinheiro de um fundo do Banco Master, então ele não estava ali isento para julgar aquele caso do banco. E eu vou contar uma coisa aqui, Rafa, que durante muito tempo dessa história toda, se contou a história errada. O ministro Dias Toffoli não se dá bem com o Daniel Worcaro. Eles não são próximos, pelo contrário. Eles tiveram ali um momento em que se conheceram, claro, naquele momento em que o Banco Master comprou, né, via fundo, o resort, mas depois eles romperam. E dizem, inclusive, que o Toffoli meio que humilhava, assim, o Daniel Worcaro e não o tratava bem. Depois se tentou fazer uma relação de novo entre os dois, mas não funcionou. Então, o fato do Toffoli ter assumido o caso do Banco Master e tomado atitudes estranhas, como querer controlar as investigações da Polícia Federal, diz muito mais sobre ele, Toffoli, tentando esconder o que ele fez no verão passado, do que sobre uma relação para beneficiar o Daniel Worcaro nesse escândalo todo. Então, esse é um ponto. Quem vai estar na Paulista agora, fechando aqui o raciocínio, é quem considera que tanto o ministro Dias Toffoli quanto o ministro Alexandre de Moraes não estão agindo corretamente. Agora o Gilmar Mendes também entrou nessa ciranda, porque deu aí uma decisão que impediu uma CPI do Congresso de investigar os irmãos do ministro Dias Toffoli. Então, quem está hoje na Paulista está criticando essa conduta do Supremo Tribunal Federal. Então, quem não vai, ou é porque é de esquerda, ou porque não está querendo se posicionar com relação a isso, vai ficar em cima do muro e vai pagar um preço alto por isso, porque o eleitor não está esperando isso dos seus candidatos neste ano.